Este é um dos episódios mais trabalhosos que eu fiz até aqui. Tá bom, eu não fiz muitos. A ideia era contar a história da Aline, que deixou emprego e família para mochilar pelo Brasil. Eu ia compartilhar a história dela e fim, partir para a próxima. Quando fiz o primeiro roteiro, percebi que a história é realmente boa. Só que, e daí? E daí que ela largou tudo e foi mochilar? E daí que não acha que correu riscos? E daí que deu tudo certo? É para ser assim mesmo. Homem, mulher, preto, branco. Qualquer um teria que poder fazer isso se quiser. E pode. O fato de eu me admirar ou me encantar com a história é que era o problema. Aí eu fui pesquisar. A isonomia entre homens e mulheres, segundo as leis brasileiras, foi garantida muito recentemente, na Constituição de 1988. Do ponto de vista histórico, isso é nada. Para se ter uma ideia, no começo do século XX, lá pelos anos de 1903, o Rio de Janeiro, que era a capital do país, passou por um processo de modernização, que incluía apagar a arquitetura portuguesa, considerada de mau gosto, e erguer umas coisas mais inspiradas na França, bem mais requintadas. Dentre as medidas de higienização da capital, incluía-se a regra de mulheres não saírem sozinhas na rua. Não pegava bem. Oi, Dani. Eu acho que dá pra gente conversar sobre isso sim, mas eu acho importante a gente fazer alguns recortes. A Maria Eugênia Bife é advogada, pós-graduada em políticas públicas e direitos humanos. Achei que era bom ter uma visão mais profissional sobre a questão. Eu entendo que é a análise jurídica, mas também uma análise sociocultural, assim. Na lei, mulher tinha dono. Castigo físico, por exemplo, foi extinto por lei só no início do século passado, quando mulheres e crianças já não eram mais tão úteis como mão de obra nas fábricas. Lá naquele episódio de higienização da capital do Brasil, determinaram que elas deveriam ficar em casa. Lazer era fazer tricô, crochê, costurar, ler obras que as tornassem mais femininas, delicadas. Enfim, para descansar dos afazeres domésticos, desenvolviam habilidades que contribuíssem com a qualidade da vida doméstica. E uma outra situação é também assim, nem todas as mulheres. As mulheres elas são muito plurais. Então, enquanto as mulheres brancas, a elas eram resguardados aí alguns espaços de lazer que na verdade tem a ver com o trabalho doméstico, né, com a incorporação e implementação aí de algumas atividades que se vinculam a esse espaço que a gente chama de espaço privado, né? As mulheres negras já não têm isso. Na verdade, a elas o trabalho já era outro, a forma de se ver é outra. Essa ideia da delicadeza da mulher é muito mais próxima a uma imagem da mulher branca do que uma imagem da mulher negra. Uma estrutura sociocultural que permeia e perpetua o patriarcado de uma maneira que muitas vezes a mulher não sai na rua, não é porque ela não tem esse direito, é porque ela não se sente segura o suficiente para poder fazê-lo. Tá, e por que é que eu tenho medo? Existem muitos porquês dessas inseguranças, mas uma grande parte tem a ver exatamente com você ainda ser uma possível vítima, né, recorrente vítima de violências. A liberdade de não ter medo, né? Eu poder viajar sozinha não é só um poder legal que me garante, mas é eu me sentir segura para poder fazê-lo. A minha filha, Ida Maria, foi para o Rio de Janeiro para o Rock in Rio sozinha. Quando tudo que estava combinado deu errado e nos vimos com tudo comprado e ela pronta para viajar, mas sem companhia, fiz um rebuliço. Não tem outro nome para aquilo. Bom, até que tem. Confusão, alvoroço, tumulto, pode escolher. O rebu foi tamanho que eu soube depois que meu desespero era comentado até em grupos de WhatsApp de motoristas de Uber. É verdade. Eu queria encontrar alguém que fosse com ela, ou que a encontrasse lá no Rio. E fazia essa pergunta para todo mundo. Você conhece alguém que vai para o Rock in Rio dia tal? As pessoas se sensibilizavam e replicavam a história. Sabe por quê? Porque ela é mulher. Se fosse um menino,
talvez eu me preocupasse, mas não faria aquela balbúrdia toda. Mãe, tá tudo bem. Para mim, o momento mais emocionante daquela experiência foi quando ela me disse: Mãe, eu quero viajar sozinha pra sempre. a minha preocupação não é sem fundamento. Um levantamento publicado recentemente pelo site Catraca Livre lista os destinos que não são recomendáveis para mulheres que fazem viagens desacompanhadas. O Brasil é o segundo pior lugar do mundo para esse tipo de experiência, que leva em conta vários índices, incluindo o feminicídio. Ai, mãe, como você é exagerada. Está na pesquisa, gente. Uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no Brasil e uma é morta a cada 2 horas, pelo simples fato de ser mulher. Então, a conjuntura não permite, muitas vezes, a gente entender o conceito pleno de liberdade, porque a gente tem medo. E a Maria Eugênia confirma. Chegamos, enfim, à heroína desse episódio, a Aline Teixeira, que entre 2018 e 2020 viajou quase 18 mil quilômetros pelo Brasil, mochilando sozinha. Desde pequena tive essa alma aventureira. Eu sempre quis me aventurar, fazer coisas desconhecidas, sabe? Ela é de Santa Rosa de Viterbo, tem 29 anos, se mudou de lá para bem longe, Teodoro Sampaio, voltou para Santa Rosa, morou em Ribeirão Preto e... Eu não estava contente aqui. Então, começou a planejar a saída. A ideia era ir para o Canadá, aprender inglês. Enquanto se organizava, foi passar um final de semana em São Tomé das Letras, em Minas Gerais. E sacou que tinha muito de Brasil ainda para viver. Eu simplesmente larguei tudo e fui. A Aline começou por Florianópolis. Salvador, na Bahia, Guarapari, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Ouro Preto, Foram 23 cidades até agora. Belo Horizonte, João Pessoa, na Paraíba, Cabedelo, também na Paraíba, Natal, Tibau do Sul. A ideia era ficar de 15 a 20 dias em cada uma. Tempo suficiente para vivenciar os costumes, experimentar as comidas, os hábitos, conhecer os pontos turísticos. E tava dando tudo certo, até eu chegar em João Pessoa. E a Aline se prendeu por lá. Teve uma história muito bacana em João Pessoa, que eu publiquei num grupo de mulheres que viajam sozinha, que eu tava lá, passeando. E aí uma mulher que tava bem próximo de onde eu tava ficando, me mandou mensagem, me passou o WhatsApp dela, falou, vem almoçar em casa, tal. Eu mais do que na hora topei. Eu sou taurina. Comida, minha filha, me ofereceu comida e amizade, eu já tô indo. E aí, chegando lá, ela conversou comigo, ela falou assim, ó, eu fiz uma comidinha simplesinha. Tinha um banquete na casa da mulher, assim. Aí a gente comeu, almoçou, conversou, postamos no grupo que a gente tinha se conhecido, várias pessoas adoraram, muitas outras pessoas me mandaram mensagem também que são de João Pessoa, mas eu não tive a oportunidade de conhecer muita gente. Não em João Pessoa. Tiago, a Carla, o Cleiton, a Thelma, Porque ao todo, Natânio, nos Victor, quase o 18 mil Gleison, quilômetros Alice, rodados Mariana, de ônibus, Sara, avião, e foi um só, e caronas, sim, a gente vai chegar lá. A Aline conheceu 173 pessoas. O incrível é que eu pedi e ela listou e falou todos os nomes. E eu tenho certeza que cada vez que escreveu e pronunciou um deles para esse áudio, a Aline lembrou das histórias, dos momentos e das experiências. É muita gente. Desculpa, turma. Vou ter que acelerar. Voltando a João Pessoa. Eu amei conhecer a Ilka. A gente saiu mais vezes, a gente saiu para ir ver o pôr do sol no Jacaré, que é um pôr do Para sol. viajar, a Aline usou alguns serviços, como o ID Jovem e o World Packers. O primeiro permite fazer viagens interestaduais, pagando apenas a taxa de embarque. Com o World Packers, o viajante troca trabalho por estadia e alimentação. Quando passou por Brasília, a Aline deu um passo à frente. Ela não conseguiu comprar a passagem pelo ID Jovem para chegar em Santarém, no Pará. Então, foi de carona.
Foram quase 3.000 quilômetros de carona com caminhoneiros. A Aline pegou dicas com uma mulher que já tinha feito isso. Basicamente, É tipo assim, fazer plaquinha ou não. Sim, um lugar que você for muito longe, faz plaquinha. Porque aí o pessoal vai ver. Se for muito perto, só no dedão mesmo. Os lugares estratégicos, normalmente posto de gasolina, que passa bastante caminhão. Foca o caminhão, porque eles têm supervisão, normalmente tem radar. Um carro de passeio pode desviar a rota a qualquer momento. além disso, sentir a energia da pessoa. O que não é uma dica tão prática quanto a placa ou a próxima, que é a de pegar carona a cada 100 quilômetros. Se a pessoa for legal, você pode conversar com ela e se ela for mais pra frente, ir junto, né? E se for uma pessoa chata, dali 100 quilômetros você vai descer e tá tudo bem, já pode pegar outra carona. Os quase 3.000 quilômetros ela percorreu em 9 caminhões, 2 vans e 2 carros. O primeiro caminhoneiro foi o Seu Divino, que ia ali bem perto de Brasília mesmo, mas articulou um amigo para levar a Aline um pouco mais longe. Já desci do caminhão dele, já subi no caminhão desse amigo. Então foi muito rápido para eu arrumar carona, assim, porque eles têm essas conversas entre eles, e eles conseguem chamar no rádio, ou conversa aqui, conversa ali, arruma um, arruma outro. No primeiro dia, foram 5 caminhões. O último daquele primeiro trecho foi o Jefferson, e foi ao mesmo tempo a experiência que gerou mais preocupação e ansiedade. Ela dormiria com ele na boleia do caminhão. Ele falou assim, ó, faz o seguinte, dorme na minha cama e eu vou dormir aqui no assoalho do caminhão. Falei, não, você precisa de estar descansado, você precisa de dirigir amanhã, tal. Ele, não, fica quieto e dorme aí. Cedeu a cama dele pra mim, sabe? Aí eu fiquei com muito receio, tipo, nossa, eu vou dormir aqui com uma pessoa que eu acabei de conhecer. Eu achei essa pessoa gente boa, mas e aí, né? A gente vai estar fechado dentro do caminhão, ele pode fazer qualquer coisa comigo. Mas ele deitou, começou a roncar já, foi aí que eu consegui descansar um pouco. E acordei antes dele de manhã, mas eu fiquei deitadinha, quietinha e deixei ele dormir. Quando ele acordou, ele tava com uma coberta. Eu estava cobrindo com a minha própria blusa de frio, que ela é bem compridinha assim, parece um cobertorzinho mesmo. E dormindo de calça jeans e tal. Ele pegou a coberta dele, ele me cobriu, foi, comprou café da manhã, me chamou, falou: Ó, vamos comer e tal. A Aline adotou as medidas de segurança para viajar de carona. E mal sabia que os caminhoneiros também têm as suas próprias. Eles também têm receio de dar carona para as pessoas, sabe? Porque acontece muito assalto, muito roubo também. As pessoas pedem carona, ah, vou descer aqui. E nesse descer aqui já vem outras pessoas para roubar carga, essas coisas. Em todo o trecho, a Aline passou por apenas um episódio desagradável. Em uma das paradas para dormir, Eu desci do caminhão, a mulher conhece esse cara que eu peguei carona. Ele chama Marcos, né? Ele é lá de Cuiabá mesmo. Ela conhece a moça do restaurante, só que ela não viu eu descendo junto com ele, porque ele desceu, pegou as coisas dele e foi tomar banho, eu desci, peguei minhas coisas e fui tomar banho. Enquanto isso, ela tava lá pra dentro no restaurante. ela tomou um banho gelado e ficou do lado de fora da lanchonete, jantando bolacha com maçã e mexendo no celular. Então ela viu que a mulher da lanchonete ia sempre lá fora dar uma olhada, mas não achou que estaria acontecendo algum problema. Ela ligou pra Polícia Federal No caso, a Polícia Rodoviária Federal. pra ir lá ver quem eu era. A polícia me parou, me pediu documento, quis revistar minha bolsa. Eu deixei tranquilo, assim, eu fiquei com medo, com receio, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu expliquei pra eles que eu tava mochilando, que eu tava pegando carona com o cara. E eu não sabia onde o cara tava, que ele tava dentro do restaurante. E pra mim ele tava dentro do caminhão. E o caminhão fechado, eu bati, 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 o cara não saía pra explicar pra polícia que eu tava junto com ele. Mas aí eles entenderam, foi uma situação assim meio chata, mas deu tudo certo no final. E a Aline seguiu colecionando histórias e afetos. Aí de Cuiabá eu peguei carona com o senhor Coco, um senhorzinho muito gente boa. E aí eu peguei carona com a Celiana até a Transamazônica. No caminho a gente parou, dormiu, tomou banho e assim eu me senti muito mais segura. Eu sentada na beira da estrada, chegou um senhor que tava vendendo tornozeleira que ele mesmo fazia. A gente começou a conversar, é o senhor Carlos, ele tem 51 anos. Ele também mochila o Brasil. Com Carlos, ela compartilhou caronas na Transamazônica até chegar em Santarém.
E assim, o que eu tô falando, no momento que eu tava vivendo, eu não acreditava, era uma coisa mágica, porque dá tudo muito certo, sabe? Dá tudo, tudo, parece que as pessoas que estão parando, as pessoas que eu tô conversando, parece que elas estavam ali pra mim e eu ali pra elas. É muito, muito, muito mágico, é muito legal saber que tudo gira quando você tá com uma vontade, você tá com um desejo, tudo acontece a favor daquilo. Quando você manda coisa boa pro universo, ele te devolve coisa boa. De Santarém para Alter do Chão, onde ela ficaria um mês. Só que eu me apaixonei por Alter. Eu não criei expectativa nenhuma e me surpreendeu além de qualquer expectativa que eu pudesse ter criado. Eu tinha um pôr do sol na esquina do hostel. Todos os dias eu ia ver. E a praia, praia paradisíaca, praia mesmo, só que de rio. O rio Tapajós, gente, é o amor da minha vida aquele rio. Foi muito, Tem os muito igarapés mágico. de águas cristalinas, tem o chorinho, o carimbó. Não tinha como eu ir embora com um mês só. Eu tinha que aprender carimbó, eu tinha que apresentar aquilo para todas as pessoas que chegassem ali. E tem uma rotatividade muito grande de turistas. Então, sempre que chega alguém, você tá sempre empolgado, quer falar, vamos, 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 vamos. E esse negócio de vamos, vamos comigo funciona super. Para ficar por mais tempo, ela se juntou a 5 amigos, que também tinham se apaixonado por Alter e A gente foi e alugou uma maloca. Maloca é uma casinha é, redonda, né? Porque a gente tem que dormir em rede na maloca. No centro tem um apoio, em cima é cobertinho de palha seca, né? E era em volta tinha mosquiteiro, porque no meio da floresta, muito mosquito, muito pernilongo. E aí a gente dividiu essa maloca em 5, a gente dormia em rede. Era muito bacana acordar gente, ali eu no juro que eu estou meio tentando resumir. do mato. Mas o próximo encontro é emocionante demais para deixar Um passar. dia, indo para uma praia próxima, a gente estava indo de carro e tem uma estradinha de terra. Cruzou na nossa frente uma onça parda. Eu nunca tinha visto na minha vida. É a coisa mais linda. É um gatinho gigante, marrom inteiro, com um rabo comprido. Eu fiquei assim, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Nem eu tô acreditando. A Aline comeu fruta das árvores que tem na cidade, se assustou e depois se acostumou com o som do guariba. Guariba é um macaco que ele emite um som muito alto. Pra quem não conhece, se tiver no meio da floresta sozinho, você vai falar: "Meu, é o fim do mundo. Eles vão chegar, vão me comer, vão comer a terra inteira, vão dominar o mundo". Mas não, eles é um macaquinho de porte médio, sabe? Ele não é pequenininho, não é grande, ele é médio, que faz um som muito alto, só isso. Então, todas as tardes você deitava assim na rede e podia ouvir os guaribas cantando. 5 meses depois, a Aline seguiu viagem, de barco até Manaus. Essa viagem foi tranquila, mas não foi uma coisa muito boa por ser um barco muito grande e ter, sei lá, sentir falta de algumas coisas. A segunda viagem que eu fiz de barco, aí foi uma viagem essa primeira foi de 2 dias e a segunda foi de Manaus para Belém. Foi uma viagem de 4 dias, que aí foi maravilhosa, porque eu conheci pessoas bacanas no Viveu barco, Belém do eram Pará com a menos pessoas intensidade em de uma Manaus, pinga de era jambu, o que se barco você era nunca experimentou, pequenininho. eu recomendo fortemente. E voltou para Santa Rosa, às vésperas do isolamento social imposto pelo novo coronavírus. A volta foi espetaculosa. A Aline não contou para ninguém. Chegou na casa de uma amiga em Ribeirão Preto, a Rafa, de surpresa. Encontrou amigos de surpresa, inclusive a mim, e fez uma grande surpresa para o pai em Santa Rosa.
E de todas as histórias que ela ouviu, a mais marcante foi a da Eliana. Ela é caminhoneira há mais de 9 anos. Ela tem 3 filhos e é solteira. Ela que trabalha para sustentar a família. A casa dela é em Rondonópolis, mas ela vive na estrada, né? Ela disse que não sabe mais viver sem essa vida. O caminhão dela, o estofado é todo rosa. Daí é cheio de coisa de casa mesmo, sabe? Cadeira, roupa, panela, essas coisas. E eu achei a história de vida dela muito bacana. E a relação que ela tem com os outros motoristas é muito bacana também. Eles conversam no rádio amador, conversam sobre a estrada, né? Tipo, porque às vezes tem acidente, às vezes uma estrada tá mais ruim e tal, e vão avisando um pro outro. E ela tem essa relação também com eles. Fala sobre a vida, inclusive, no rádio amador, conversando com eles. Fala sobre os carregamentos, aonde tem. Sabe, é uma relação muito bacana que ela tem com os outros motoristas também. E tudo com muito respeito. E ver isso, saber o espaço que as mulheres conquistaram e continuam conquistando, aquece demais meu coraçãozinho, me dá muita esperança, sabe? Eu também fico com mais esperança. Portanto, valentes ouvintes, histórias de mulheres corajosas impactam e marcam as vidas de outras mulheres. Até a próxima história, se alguém quiser me contar.